Olá, bem-vindo ao canal Falando Francamente com K, que é mais fácil de achar. E quero falar de um trabalho bem curtinho, na verdade é mais aí um comentário, né? Tinha uma perspectiva, como diz aí, da sessão da Obesity, que saiu esse ano. Então, os dois autores, eles falam, né? Sono insuficiente e obesidade, causa ou consequência. Bem, basicamente eles vão falar alguma coisa dessa associação aí, o que está por trás dessa associação, né? As implicações, mas que, como os estudos são epidemiológicos, né? E, em geral, também são feitos com pessoas que não são obesas, eles não sabem dizer, na prática, se a obesidade leva à insuficiência de sono, que ele vai definir o que é, ou é o sono, a insuficiência de sono que leva à obesidade. Então, eles falam, por exemplo, algumas coisas no abstract, né? Dormir é um processo evolucionário ancestral conservado, quer dizer, um processo evolucionário, claro, vem da evolução ancestral, está há muito tempo e conservado. Conservado aí, a mim também remete à ideia de ancestral, né? Na verdade, ancestral e importante em diferentes espécies, porque quando você fala conservado, você está falando que ele está em várias espécies aí que evoluíram, né? Então, vamos imaginar, a gente poderia dizer lá que tem um ancestral comum do homem para tudo quanto é, sei lá, bactéria lá, para tudo quanto foram separando na árvore evolutiva, mas apesar dessa separação, que foram quebrando aí, né, diferentes filhos e tal, etc., continuou esse processo. Então, vários tipos de animais dormem, né? Então, é isso que ele quer dizer. E aí que o sono, quando se tem uma perturbação do sono, aumenta o risco de doenças, como diabetes mellitus, doença cardiovascular, doença renal, câncer, né? Estudo epidemiológico, eu já falei, eles suportam a associação, mas eles não conseguem dar aquela questão da bidirecionalidade, elas não sabem, daí o nome, causa ou consequência, né? E aí, basicamente, ele fala aqui no abstract que os estudos clínicos controlados são geralmente de curto prazo e quase que exclusivamente de vídeos de peso normal. Mas, de qualquer forma, a falta de sono, ele vai falar um pouco mais aqui depois, ela está ligada ao aumento da fome, aumento do apetite, aumento de digestão e aumento do peso normal. Então, aqui tem um esqueminha que eles colocam, né, os dois autores. Então, eles falam que os autores, eles, né, os dois, ele e ela, o Samuel e a Josiane, eles não conhecem que tem um estudo de restrição com mais de 3 semanas, né? Outros estudos com pessoas que já têm pré-obesidade são importantes. Então, aí na introdução ele começa, bem, define o que é sono insuficiente, né? É a falha em obter a quantidade adequada de sono necessária para suportar a função mental e fisiológica, tá? E aí que é comum na sociedade moderna, a gente sabe disso, né? Por trabalho, questões de obrigação familiar, sociais, pelo estresse, distúrbios do sono mesmo. Por exemplo, aqui no canal a gente tem um vídeo que a gente falou de apneia obstrutiva do sono. Então, a apneia obstrutiva do sono, ela acaba afetando, por exemplo, muitas vezes a qualidade do sono. Então, vai ser um distúrbio do sono, né? Que vai levar a um sono insuficiente, né? Condições patológicas ou condições médicas específicas. Então, quando eles falam assim, o que é um distúrbio do sono agudo? Geralmente menor, até uma semana. Crônico, igual ou maior que 3 meses, tá? Então, aí ele começa a falar, associação então entre sono e obesidade, né? Interessante, olha que interessante aqui que ele fala, ó, eu achei interessante esse dado. Numa meta-análise de estudos de coorte prospectivo, né, fizeram uma meta-análise de vários estudos de coorte prospectivo, né, eles repararam que a cada uma hora, considerando um período de sono de 7 horas por dia, a cada uma hora de sono que era perdida, você aumenta em 9% o risco de obesidade, segundo essa meta-análise. Tá? Então, eu achei interessante. Então, como eu já falei, estudos epidemiológicos eles não conseguem descobrir a causalidade, mas o que os estudos clínicos controlados falam sobre o sono suficiente? Por exemplo, né, esses estudos são feitos por um dia inteiro sem dormir, ou 2 dias onde a pessoa só dorme 4 horas, ou 4 dias onde a pessoa só dorme 5 horas, são formas de induzir sono suficiente. E isso, aí como está na figura, né, está ligado a craving, né, a vontade de comer mais alimentos. Então, por exemplo, eles mostram que aumento da grelina, né, aumento da fome, redução da leptina, ele comenta alguns estudos, então a leptina aumenta o gasto calórico e aumenta a saciedade. Então, aqui, ó, você teria a diminuição disso, né, desse gasto calórico via leptina em alguns estudos, diminuição da saciedade via leptina, enquanto a grelina, que aumenta a fome, está aumentada. Então, aqui, ó, aumento da grelina, aumento da fome, aumento da ingestão alimentar, aumento do balanço calórico positivo. Até porque quando ele fala desses estudos, muitas vezes eles citam alguns estudos aqui, nos quais as pessoas passam a querer comer mais alimentos altamente energéticos, né? Ele fala de rico em carbo, mas dá a entender que é rico de carbo, tipo
o ultraprocessado, o alimento que também tem energia, muito calórico, né, densidade calórica elevada. E aí, já falei aqui da leptina, 2 semanas aqui, né, de redução de sono de 4 horas, aumento, olha que interessante, aumento do consumo de energia em 300 quilocalorias, então durante 2 semanas a pessoa só dorme 4 horas por dia. Aumento médio do consumo de energia de 300 quilocalorias a mais por dia e até 11% de aumento na gordura visceral. Então ele fala, olha, em conjunto, esses dados sugerem que as alterações no distúrbio do sono está ligado à alteração do balanço energético, nos hormônios ligados à fome e apetite, na própria fome e no apetite, né, nos comportamentos e ganho de peso. E aí, então, uma última parte, como eu falei, é um artigo curtinho de 3 páginas, aí eles propõem, os 2 autores, um negócio que eles chamam de extensão de sono. Quer dizer, então, se eu aumentar o tempo de sono, será que isso pode ser um tratamento para a obesidade? Mas aí eles dizem, né? Então, para a gente ter certeza disso, já que os estudos epidemiológicos não conseguem dizer se a obesidade é causa ou consequência, então, eu não sei, mas eles sugerem algumas coisas aí para melhorar isso. Então, novos estudos para avaliar o efeito de longo prazo da restrição do sono sobre a questão do balanço energético e composição corporal. Então, mais que 3 semanas que eles falaram lá. Determinar os efeitos da restrição de sono na composição corporal de pessoas com sobrepeso e obesidade, porque eu falei, né? Grande parte dos estudos, se não todos, praticamente são com pessoas que têm peso normal. Obter um melhor esclarecimento importante sobre a questão da redução do sono e obesidade, com esses dados, né? Com esses novos estudos vão entender se estender, quer dizer, então imagina lá que eu estou com distúrbio do sono, estou dormindo 4 horas por dia, será que eu passo a dormir 6, 7 horas? Isso vai ter um efeito positivo no sobrepeso, obesidade? Será que é capaz de reverter? Né? E aí, tentar entender se, outra coisa seria o 5º ponto, se ao estender o meu período de sono, isso ajuda na perda de peso? Então, eu achei legal o trabalho, ele é curtinho, como eu falei, mas ele é bacana, né? Então, ele vem aqui, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Então, eu achei legal, porque ele justamente coloca isso. Tem muita essa questão de todo mundo falar, vai dormir pouco, vai engordar, vai ganhar peso, etc. Mas aqui nesse trabalho, eles estão falando que existe associação, sim, tanto para alterações do comportamento ligado à gestão, ao gasto, aos hormônios e ao ganho de peso, alteração de composição. Mas a metodologia que se usa para avaliar essa questão não permite entender quem vem antes, né? Que é a obesidade perturba o sono ou perturbação do sono prejudica causa a obesidade. Devido ao que ele falou, né? Os estudos são de curto, eles falaram, os estudos são de curto prazo, os estudos não são feitos geralmente com pessoas com sobrepeso e obesidade, mas de qualquer forma, a ideia é aumentar os estudos para, por exemplo, reconhecer estudos clínicos para conhecer melhor essa relação, para entender se essa relação é válida em pessoa que já tem sobrepeso e obesidade, e para entender se, ao aumentar a quantidade de sono, eu consigo, por exemplo, melhorar um programa de emagrecimento, o resultado da pessoa. Ok? Então é isso aí, né? Sempre aprendendo, vendo o que está acontecendo aí. Esse trabalho saiu numa revista muito bacana, que é a Obesity, né? Obesity. E eu achei interessante aí para a gente ir aprendendo um pouco mais, né? Tá ok? Curte, comente, compartilhe, converse com seus amiguinhos, traga seu amigo para cá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.